Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Geisa Parente de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez a gente vai estudar a linguagem formal e informal. Primeira coisa, vamos conceituar linguagem. Linguagem refere-se ao processo de interação. Para isso, utilizamos diversos mecanismos para transmitir ideias, sentimentos, informações, e a função da linguagem, pessoal, é uma só: a comunicação. Já os tipos formal e informal são variantes linguísticas que têm características diferentes, características distintas, e são usadas em situações, em contextos também distintos, contextos diferentes. E a gente vai começar pela linguagem formal. Linguagem formal também pode ser chamada de linguagem culta ou de linguagem padrão, tanto faz. Então, quando você se deparar aí com linguagem formal, linguagem culta ou linguagem padrão, elas se referem à mesma coisa. É aquela utilizada em ambientes mais formais, como reuniões de trabalho, ambiente escolar, palestra, entrevista de emprego, igreja, provas escritas como prova da escola, prova de concurso, e é caracterizada pelo uso correto das regras gramaticais e pela boa pronúncia das palavras. Então, fala-se com clareza, o vocabulário é mais rico, vasto, ou seja, ele é um vocabulário mais extenso. A gente utiliza quando não há muita familiaridade com o interlocutor, ou seja, com aquelas pessoas às quais a gente está querendo estabelecer a comunicação. A linguagem formal é mais comumente utilizada na forma escrita, onde há toda uma preocupação com as normas, com as regras gramaticais. Por exemplo, quando você está na escola, a professora pede para você escrever um texto, ela quer que você utilize a linguagem formal, ela quer que você utilize os sinais de pontuação, quer que você utilize concordância, coerência, que você utilize a norma culta, a norma padrão. Vamos aos exemplos. Trouxe aqui para você uma fábula do Esopo, o mosquito e o touro. Vamos ler juntos? O mosquito estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro. Depois de um tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: "Se o meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer e eu irei imediatamente embora." Placidamente, o touro lhe respondeu: "Oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar. E para falar a verdade, nem sabia que você estava em meu chifre." Moral da história: quanto menor a mente, maior a presunção. Com frequência, diante dos nossos olhos, julgamos-nos o centro das atenções e de veras importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Então, se a gente for analisar aqui essa fábula, ela utiliza uma linguagem formal, ela é rica em vocabulário. Quando diz aqui, por exemplo, placidamente o touro lhe respondeu, ou seja, tranquilamente o touro respondeu. Ou então, lá na moral da história, quanto menor a mente, maior a presunção. A presunção aqui está relacionada aqui. O que significa essa presunção? Está relacionada a uma opinião excessivamente boa sobre si. É uma visão muito positivada que a pessoa tem sobre ela. Além disso, o texto ele segue regras gramaticais, ele obedece sinais de pontuação, tem toda uma estrutura, a ser seguida e ela é respeitada. Então, aqui nós temos um texto utilizando linguagem formal. Trouxe aqui mais um exemplo. Dessa vez a gente tem um convite do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, Campus Acaraú. Vamos observar a linguagem utilizada nesse bilhete. O reitor do Instituto Federal do Ceará, professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima,
e o diretor-geral do Campus Acaraú, professor Hamilton Nogueira de Vasconcelos, tem a satisfação de convidá-lo ou convidá-la para a primeira cerimônia de formatura dos cursos técnicos de aquicultura, pesca e serviços de restaurantes e bar. Data da solenidade, 13/12/2012, horário às 18h30, local, auditório do IFCE, Campus Acaraú. Observe que nesse convite há toda uma preocupação em obedecer às regras gramaticais da língua portuguesa. Além disso, obedece toda a estrutura de um convite. Vamos agora para mais um exemplo. Esse texto aqui foi retirado e adaptado do Toda Biologia e tem como título Calango. Calango, nome popular e genérico dado no Brasil, são lagartos pequenos que fazem parte da família Lacertidae, família de répteis escamados. São lagartos de pequeno porte. A maioria das espécies mede entre 20 e 30 centímetros. Possuem um corpo coberto por escamas resistentes. Geralmente não são lagartos agressivos. A alimentação dos calangos consiste em insetos e artrópodes, aranhas, centopeias, gafanhotos, entre outros. Possuem cauda comprida e 4 patas. Conseguem se deslocar com rapidez. Os calangos são répteis de hábitos diurnos. Quando o dia está ensolarado, costumam ficar sobre as pedras sob a luz solar, mesmo que intensa. No Brasil, são encontrados principalmente na região da Caatinga nordestina. Grande parte das espécies de calangos costuma viver em áreas com muitas árvores, plantas e pedras. Geralmente ficam escondidos nessas áreas e costumam ficar camuflados em pedras e plantas. Então, aqui nesse texto a gente tem um exemplo de linguagem formal. Observe que as regras gramaticais da língua estão sendo respeitadas. A norma culta da língua, a linguagem padrão. Então, a gente tem pontuação, a gente não tem aqui gírias, a gente não tem redução de palavras. E, além disso, é um texto que traz uma linguagem também científica, quando ele fala da família da qual pertence o calango, ou então quando define artrópodes, aliás, define não, traz exemplos, né? Como aranha, centopeia, gafanhoto. Isso daqui, se a gente observar, é uma linguagem característica também da linguagem científica, é uma linguagem formal científica. Trazer mais um exemplo. Dessa vez trouxe uma piada que se utiliza de linguagem formal. Na sala de aula, a professora diz: quem se acha burro, fique em pé. Joãozinho se levanta. Você se acha burro, Joãozinho? Não, mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Olha só que gaiatinho esse Joãozinho, né? Observe que esse texto que tem a finalidade de fazer rir, né? De levar humor, graça, ele utiliza a linguagem formal. Ele respeita os aspectos gramaticais da língua portuguesa. Então, a gente tem aqui a presença de travessão, de 2 pontos, de ponto final, de vírgula, ou seja, obedece às normas gramaticais. Agora, a gente vai para a linguagem informal, também conhecida como linguagem coloquial. É uma linguagem que não se preocupa com as regras gramaticais. É uma linguagem espontânea. É a linguagem cotidiana que a gente utiliza para falar com os amigos, com os familiares. É leve, descontraída. Utiliza-se, por exemplo, de palavras inventadas, gírias, expressões populares, gestos, internetês, que a gente vai ver nos exemplos mais à frente, e também regionalismos, que está relacionado aí às características de determinada região geográfica, né? O Ceará, por exemplo, a gente tem até o cearês. Então, vamos lá. A gente tem aqui um diálogo, né, de mensagem de WhatsApp. Oi, gata, qual é o seu nome?
Luzinete. Vixe, deixa quieto. Oxi, por quê? Não gostou do meu nome? Não é isso, é que você me lembra duas contas atrasadas. Olha só, quais são essas duas contas atrasadas, hein? Vocês entenderam? Luz e internet, né? Luzinete. Então, a gente tem aqui marcas características da linguagem informal. Por exemplo, esse vixe. Ou então, deixa quieto, que significa aí o que? Esquece, né? A gente tem aqui mais uma marca da linguagem regional, com esse oxi, que é bem característico da região nordestina. E a gente também tem aqui a falta do respeito, né? Algumas normas da linguagem padrão, como falta de pontuação, por exemplo. Aqui mais um exemplo, né? Duas pessoas se cumprimentando, né? Aê, mano, brother. Ou seja, aqui utilizando gírias. Gírias também fazem parte da linguagem informal. Trazer aqui mais um exemplo, duas senhoras na fila do caixa 24 horas no banco, vão pagar uma conta e a que está mais próxima do caixa eletrônico diz: agora a bicha tá mandando ler o código de barras. E a outra responde, né? Um fino, um grosso. Um fino, um fininho, um fino. Branco, um grosso, um grossão. Então aqui a gente tem uma charge, né? Porque o código de barras, gente, quando a gente lê o código de barras ele é composto por algarismos, né? Então, quando se pede para ler o código de barras, está relacionado aí a digitar os números ou aproximar o código da tela do caixa eletrônico, né? E aqui a gente tem mais um exemplo de linguagem informal, porque a senhora que está mais perto do caixa se refere ao caixa como a bicha, né? A bicha tá mandando ler o código de barras. A máquina tá mandando ler o código de barras. E agora o internetês. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem decifrar. Eu trouxe aqui, né, um exemplo um pouco exagerado, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar com várias coisas que tem aqui. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Tô com saudades demais de você. Quando você vem pra cá? Tem novidade. O Gu casou, não consegui ir na festa. Qualquer dia vou te ver. Me adiciona no MSN ou me segue no Twitter, @AnaPaula. Você tem Facebook? Beijo, Rê. Ou seja, a gente tem aqui várias marcas características da linguagem informal. A gente tem aqui, por exemplo, a redução de palavras. Vejam aqui logo no comecinho, né? Oi, tudo bem? O tudo bem, que são duas palavras, é reduzido a apenas duas letras, o T e o B, né? Saudades, SDS, você, VC. E o internetês, pessoal, ele surge a partir de uma necessidade de dar velocidade, dar mais rapidez à comunicação por meio da internet, né? E ela é super popular e a gente se comunica com muita frequência utilizando o internetês nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, no WhatsApp. Enfim, ela está diretamente ligada ao nosso cotidiano. Trouxe aqui também regionalismos. Trouxe aqui um personagem super conhecido de vocês, o Chico Bento. E o regionalismo nada mais é do que um conjunto de particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica, decorrente principalmente dos aspectos culturais. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil é o quinto maior país em extensão do mundo. Então, devido a essa extensão e também a nossa colonização, né, a nossa variedade do povo, a gente tem aqui uma cultura muito rica e várias formas de falar. E cada região tem suas características próprias, né? Tem dialetos e tem formas de falar bem marcadas. O Chico Bento, vocês sabem, né? Representa aqui uma linguagem mais do campo, uma linguagem rural. E é uma linguagem também informal. Vamos lá pro exemplo. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje.
Olha aí, observa, né? Chico Bento aqui sempre aprontando com a tadinha da professora. E a gente tem aqui uma linguagem característica de onde, gente? Do campo, uma linguagem mais rural, né? Então, a gente tem aqui um regionalismo. Trouxe mais um exemplo de regionalismo para vocês, dessa vez uma estrofe de vida sertaneja, composta pelo poeta, repentista, pelo cearense Patativa do Assaré, que foi aí, sem dúvida, um expoente da arte popular nordestina. Ele que transformava o Nordeste, né, a vida do sertão, em verso. Nos deixou em 2002, mas deixou aí como consolo a sua vasta, a sua rica obra. Então vamos lá para a leitura. Sou matuto sertanejo, daquele matuto pobre, que não tem gado nem queijo, nem ouro, prata, nem cobre. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, quer seja inverno ou verão. Minhas mãos é calejada, minha pele é bronzeada da quintura do sertão. Então, observe que aqui nessa estrofe do Patativa do Assaré, a gente não tem o respeito às normas gramaticais da língua portuguesa. Porém, a função comunicativa, né, da poesia, do poema, é respeitada. Ele consegue transmitir para o interlocutor todo o sentimento que ele quer passar aqui, no caso da vida do nordestino, né, do sertanejo. Trazendo aqui mais um exemplo para vocês, um post que foi aqui postado no Instagram do Governo Oficial de Ceará, que se refere a um verbete, né? Aqui quer dar a impressão de um verbete de dicionário com a expressão passa para dentro. Passa para dentro. Aí dá a definição, né? Quando o povo tá se coçando para conversar miolo de pote na pracinha, já na beira da calçada, mas vem aquela amiga sensata e diz: "Tão marcando encontro com o coronavírus, é? Passa para dentro, avia." Se a gente fosse passar isso daqui para norma culta, para linguagem padrão, porque isso daqui é um dialeto cearense, né? Isso daqui está se referindo a quê? Que as pessoas estão ansiosas para conversar futilidades, coisas da vida cotidiana, que seria aí algo que se refere ao miolo de pote. E esse passa para dentro, né? Está relacionado a vai para casa. E esse havia, né? Aqui a gente usa muito havia, cuida. Está relacionado a ligeiro, né? Rápido. Vai para casa rápido. Então, utilizando a linguagem informal, o governo do estado está querendo aproximar, né, a mensagem que ele quer passar da população. Trazer aqui mais um exemplo para vocês. Dessa vez, mais um post do Instagram de uma página que eu sigo, curto e é super fiel ao linguajar cearense, que é a página Fortaleza Ordinária. E diz assim: em outros lugares, hoje eu estou tão fraco, adoentado e triste. No Ceará, tô baqueado, ó. Ou seja, a gente tem aqui nos outros lugares um exemplo de linguagem formal. Já aqui no Ceará, a gente tem aqui esse tô baqueado, né? É uma forma de linguagem característica aqui da região. Então, é um regionalismo. Vamos então agora testar os conhecimentos. Vocês vão classificar em linguagem formal ou informal. Vamos lá? Trouxe aqui uma tirinha, né, da vida moderna. A gente tem aqui nessa tirinha, quando a gente observa esse tipo de texto, a gente tem que fazer a leitura explícita, né, das palavras que estão escritas, e a leitura implícita, que está relacionada, a gente lê as expressões dos personagens. Então, a gente tem aqui um médico e um paciente. No que o médico fala: de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, observe que a linguagem que está sendo usada aqui entre médico e paciente é uma linguagem o quê, pessoal? Pensa aí um pouquinho. Se ela não se utiliza de gírias, regionalismos, né, expressões populares, ela só pode ser uma linguagem o quê? Linguagem formal.
Vamos para mais um exemplo. Trouxe aqui um conto, O Patinho Feio. Acompanhe. Mamãe Pata chocou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos, mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam: Que pato mais feio. E o patinho infeliz se viu desprezado, sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitavam. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho saiu a passear. De repente, viu um lago onde nadava uma família de cisnes. Como são bonitos, pensou o patinho, e se escondeu para não ser visto. Mas um cisne lindo o viu, aproximou-se e disse: Venha viver conosco, somos sua família. O patinho olhou seu reflexo na água e compreendeu que não era um pato. Descobriu que era um majestoso cisne. Seu coração bateu de alegria. Então ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Então aqui a gente tem, pessoal, um texto. O que vocês acham? Que ele está utilizando linguagem formal ou informal? Ele tem concordância, tem coerência, não se utiliza de abreviaturas, aliás, de abreviações, não utiliza gírias, então utiliza pontuação, então só pode ser um texto que utiliza a linguagem formal. Mais um exemplo, trouxe aqui um personagem super famoso, né? Um meme, que é o Suricate Ceboso. Né? A gente tem aqui essas bolinhas coloridas, são bolinhas bem duras, açucaradas, né? E a gente tem dois irmãos suricatinhos que aí estão desejando as bolinhas e estabelece-se um diálogo entre eles. Eita, massa, ó. Pede pra mãe comprar pra nós. Não, pede tu. Pede tu. Maria, não. Da última vez foi eu que pedi. Então, pessoal, aqui a gente tem o quê? Vocês acham a linguagem formal ou linguagem informal? A gente tem um respeito às normas da língua padrão, da língua culta, da língua portuguesa? Não, né? A gente tem aqui a marca do regionalismo, é uma linguagem informal. Agora, pessoal, isso aqui é super importante, hein? Não existe, quando nos referimos à linguagem, certo e errado. O importante é a comunicação. Porém, é importante saber diferenciá-las sim, em linguagem formal e informal, e saber quando usar uma e quando usar a outra. Espero que vocês tenham compreendido as diferenças entre a linguagem formal e a informal. Até a próxima aula. Um cheiro e tchau!